Este é o Sobre a Mídia, um programa que debate o jornalismo do Paraná e do Brasil e temas relacionados à comunicação social. Nosso objetivo é ajudar você a refletir sobre a cobertura jornalística e sobre a comunicação nos seus mais diversos aspectos. Acreditamos que com isso estamos contribuindo com a democracia. Cidadãos críticos fazem uma democracia mais sólida. Também esperamos contribuir para que os próprios meios de comunicação qualifiquem suas produções, seja apontando os principais problemas ou ressaltando os bons exemplos. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da Universidade Federal do Paraná, e trago semanalmente aqui na UFPR TV um caso específico ou um tema a ser analisado pelos nossos convidados e comentaristas. O Sobre a Mídia é um programa produzido pela UFPR TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. O programa também pode ser conferido pela Rede IFES ou pelo site www.tv.fpr.br. Para sugerir temas, fazer críticas ou comentários, entre em contato conosco pelo Facebook, facebook.com/UFPR-TV Oficial. Hoje o tema é comunicação política. Voltamos a escolher pelo voto direto presidentes da República em 1989. Foi ali que, pela primeira vez no Brasil, a televisão surgiu como comunicação política. Os candidatos que foram para o segundo turno, Collor e Lula, cada um a seu modo, conseguiu utilizar a linguagem da comunicação política pelos meios eletrônicos de forma efetiva. De lá para cá, a comunicação política tem passado por transformações, aumentou seu poder, encareceu as campanhas e, mais recentemente, começou a confrontar o poder das redes digitais. Qual o balanço destes 25 anos de comunicação política? Quais as perspectivas com as mudanças em curso com a internet? Qual é o efeito da mediatização da política? Para falar sobre esse assunto, eu conto com a presença da comentarista Kelly Prudêncio, professora do curso de Comunicação Social da UFPR e pesquisadora de Comunicação e Mobilização Política há 15 anos. Seja bem-vinda, Kelly. Obrigada, olá. Tudo bem? Também temos aqui hoje o jornalista Mário Milani, da FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, também especialista em marketing político. Bem-vindo, Mário, meu xará. Obrigado. Olá a todos. A comunicação política entrou de vez no cotidiano dos brasileiros a partir de 1989. Lula tinha a seu favor a experiência em TV da TVT, TV dos Trabalhadores, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Collor era empresário e profissional de comunicação. Isso foi uma grande vantagem para os dois candidatos que chegaram ao segundo turno. De lá para cá, a população é exposta ao horário eleitoral gratuito a cada 2 anos. Nenhum candidato, desde então, menospreza a TV e o rádio como instrumentos eleitorais. De FHC, a eleição de Lula e Dilma, a comunicação política tem mantido um papel central nas eleições. O tempo de TV se tornou um dos maiores patrimônios dos partidos, influenciando inclusive as alianças eleitorais. Nas últimas campanhas, porém, as redes digitais demonstraram uma grande vitalidade e cresceram em relevância. Hoje, todas as campanhas incorporam obrigatoriamente este novo elemento. O que nos aguarda no futuro da democracia e da comunicação política? Mário, você que trabalha com comunicação política desde 1989, como que era naquele começo, quando ainda a TV estava engatinhando, a gente estava aprendendo de volta a fazer eleição e vivenciando de volta a democracia? A experiência da campanha Lula de 89 veio de uma experiência anterior da campanha eleitoral dos prefeitos. Nós fizemos campanhas na TV já para os prefeitos em 88, 86, 88, não lembro, acho que 88. E em 89 nós fizemos uma grande revolução do marketing político na América Latina. Foi considerada a TV do PT, a TV do Lula, que é chamada Rede Povo, ela foi considerada uma grande revolução do marketing político na América Latina. Além da televisão, nós fizemos buscamos outras alternativas que não estavam colocadas nas campanhas políticas. Por exemplo, nós fizemos uma TV de rua, né? Nós tínhamos implementado uma TV de rua onde os trabalhadores faziam, e a equipe de campanha fazia os comícios, nos comícios, com a televisão. Era um telão
junto com uma equipe de TV trabalhando nesse telão. E, posteriormente, são chamadas brigadas eletrônicas. Eram as brigadas eletrônicas. Então, nós fizemos muito mais coisas do que apareceram, né? Muito mais coisas do que apareceram inclusive para a mídia, né? Foram feitos alguns trabalhos, por exemplo, em 89, em 88, na primeira eleição de televisão, eu fiz com uma VHS, uma câmera VHS, uma câmera só, o programa de governo inteiro em novelas. A gente chamava de novelas mexicanas. Isso era disponibilizado por qual meio? Era no horário eleitoral. Esse do horário eleitoral, né? O programa com a proposta de governo com novelas mexicanas, né? Então, o transporte coletivo era uma discussão dentro de um ônibus que se fazia do transporte coletivo. Ou uma discussão sobre conselhos populares, se fazia um grupo e discutia os conselhos populares como se fosse uma novela, né? Como se fosse um skate, né? Um sketch da televisão, para a televisão. Você considera que essa linguagem que conseguia comunicar melhor com o povo, e que ela foi, qual o tamanho da importância que ela teve para o Lula e para o Collor, que também era Nós tivemos eu creio o seguinte, que nessa época de 82, né, que a primeira eleição de 82, não tinha televisão ainda, ela foi regulamentada em 88. Em 82 nós fizemos a campanha com alguns mecanismos já diferentes, né, de campanhas políticas. Aí, posteriormente, nós criamos uma comunicação, começamos a criar uma comunicação envolvendo praticamente todos os estados brasileiros, né, onde tinha uma organização do Partido dos Trabalhadores, nós tínhamos uma equipe de comunicação. Era uma equipe, e o que andava bastante era que sempre era uma coisa muito criativa, né? Então, nós criamos várias peças criativas, né, que não estavam colocadas em campanhas políticas. Por exemplo, eu fiz em 88 um santinho, que era uma coisa criativa, que atrás do santinho tinha um signo da pessoa. E o número da sorte sempre era o número do candidato. Então, você chegava, você não levava o candidato, você levava o signo, o horóscopo, né, para o eleitor. Falou que era uma maneira de chegar no eleitor. Qual o teu signo? Ele falou, eu sou peixes, então, eu tenho um peixes aqui. Aí falou, olha, aí tinha toda a linguagem do horóscopo e no final defendia as ideias e o número do candidato. E também quando, né, posteriormente nós podemos falar, nós criamos na Rede Povo vários mecanismos mais de criatividade do que de tecnologia. O Collor, por exemplo, a vinheta dele, que eu posso dizer hoje, que eu derrubei a vinheta dele de abertura, ele fez na computação dos Estados Unidos, gastou uma fortuna para fazer, que era um trem. Era um trem que seguia dizendo, muita gente deve lembrar disso, o trem passando e dizia emprego, mais empregos, desenvolvimento, e aí vai, né? Que eram todas as propostas de governo. E nós criamos aqui em Curitiba, como o Brasil não é ainda, né? E não era um país do trem, né? Poucas regiões tinha trem. Então, o cara que viu o trem lá no Nordeste, que nunca viu o trem na vida, para ele aquilo é uma coisa esquisita, né? Mesmo para São Paulo, para o Rio de Janeiro, o trem era pouco usado. Então, uma vinheta, no meu entendimento, pobre. Aí o que nós fizemos? Nós, num efeito normal da televisão, nós fizemos o trem voltar. E o trem voltava, ele dava uma ré, né? Tipo uma ré, dizendo maracutaia, sacanagem, não lembro todas as palavras, mas maracutaia, vários termos, né, que a gente colocava para o Collor, né? Então, ao invés das palavras propostas de governo, nós colocamos o inverso. E no outro dia, a vinheta saiu do ar, que era a vinheta de abertura do programa. É como quando, pela experiência de campanhas políticas, eu derrubei várias vinhetas, uma do Jaime Lerner, uma vez, do Álvaro Dias. Era você mexer no coração da campanha na TV, é você mexer nas vinhetas, né, que é a estrutura
É como um programa de TV. A estrutura do programa faz junção e abre e faz a junção com as vinhetas, né? A abertura, a de corte e a de encerramento. Só queria que você comentasse sobre a entrada da televisão no processo político. Ela contribui para o processo, mais contribui ou mais atrapalha o processo político? Mais contribui para o aperfeiçoamento da democracia ou mais distorce a democracia? Olha, a participação da televisão no processo de comunicação política ela é salutar desde sempre. A questão é que, a partir do que o Mário fala, é o seguinte, que quando a gente vai falar em comunicação política, não importa muito o veículo, se nós estamos falando de televisão ou de redes digitais. A gente tem que pensar o seguinte, que tipo de comunicação realizada ou efetivada numa campanha que de fato atinge seu objetivo, que é ganhar a eleição. Então, assim, por mais que a gente reconheça, né, um esforço de inovação em termos de comunicação nas campanhas políticas, geralmente o que nós temos assistido principalmente agora nas últimas eleições, é que mesmo aqueles candidatos que têm mais familiaridade ou que têm mais habilidade com as ferramentas digitais, nem sempre são os vencedores das eleições. É só pegar, por exemplo, o perfil da presidente Dilma Rousseff no Twitter. Não é um perfil ativo, não há muita interação e, no entanto, ela ganhou 2 eleições. Enquanto os seus adversários sempre, né, têm essa característica de uma maior interação e de uma maior troca com usuários da internet. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a comunicação política, quando a gente fala disso, a gente tem que pensar em que tipo de efetividade que ela produz. Então, em termos democráticos, você me pergunta, o que isso representa para a democracia? Bom, isso representa uma exigência de como você falou na apresentação do programa, uma exigência de personagens, de pessoas, de cidadãos bem mais críticos e com capacidade de discutir. Né? Então, por mais brilhante que seja uma peça de TV, né, ou o conjunto da campanha eleitoral, o que vai decidir de fato, ou seja, aquilo que vai caracterizar a efetividade da comunicação política é quem essa campanha atinge, como que ela está sendo moldada para os eleitores, quer dizer, que tipo de eleitor que se quer atingir. E, em geral, nós estamos falando de indecisos, porque quem já tem a decisão do voto... A comunicação política não invalida a política em si. Claro que não. Não invalida a política. Não existe nenhum tipo de possibilidade para a democracia sem as campanhas eleitorais, sem o marketing político. Marketing político é essencial. Não existe política sem a propaganda política. Então, eu acho assim, salutar para a democracia. Comunicação, né? Não existe uma campanha política sem a comunicação, porque é inerente do homem. Não é questão de partidos ou de pessoas, é questão da humanidade, né? Ela tem que se comunicar para saber o que ela está querendo e o político também tem que se comunicar para saber o que ele está querendo. Eu acho, né, que no marketing político eu tenho 2 vertentes, né? Uma que eu defendo e uma outra que eu sou contrário. Eu sou contrário à política do marketing político que o Duda Mendonça usava. Usou para o Maluf e usou para o Lula, que eu chamava a venda de sabonete. Né? Você vendeu o sabonete. Vendeu o sabonete, com o tempo ele some e acaba. O exemplo do Paulo Maluf, né? E muitas peças do Lula, né? Atrapalharam, eu acho, não ajudaram ele, no futuro atrapalhou, né? Porque aí você deixa para trás, vamos dizer, rabos, né? Entre aspas, que a população vai pegando, devagar vai pegando, e agora mais forte, né? Agora mais forte. E a outra vertente que eu defendo, que é o seguinte, eu defendo uma coisa clara, que é você defender o ser cidadão, o candidato cidadão, o candidato pessoa, que está diariamente na rua conversando com as pessoas. Não é nada diferente da TV que você vê. Então você acha que em alguns momentos até o marketing político mostra uma coisa que não... escamoteando mostra uma coisa que não é, né? É igual você maquiar o cara demais, né? Pode chegar alguém a ganhar uma eleição mais por habilidade midiática do que por habilidade política? Vamos dar outro exemplo, que a Curitiba conhece muito bem, Tony Garcia. Tony Garcia era uma peça publicitária. Eu fiz parte de uma campanha dele. Uma campanha de marketing só. Aí quando ele ia falar no público, acabava o discurso dele.
Não que ele seja uma má pessoa, que ele é isso ou aquilo, né? Para mim, até é uma boa pessoa, não tenho nada contra ele. Mas o que o Jamil Snerge, né, fazia muito bem, que foi o marqueteiro, publicitário de Curitiba, que já faleceu, um cara genial, escritor. Então, ele criava as peças, né? Quando eu falava assim, eu sempre falei assim, não coloque uma melancia no pescoço para aparecer. É a pior coisa. Até tem um amigo meu, marqueteiro político também, que numa eleição municipal, ele resolveu achando que ia... Ele é marqueteiro. Eu falei, quando ele me passou essa ideia, eu falei, você vai acabar... Ele virou candidato, ele era marqueteiro, aí resolveu ser candidato a vereador. E aí ele veio com a ideia, eu falei, olha, eu coordenava um programa de TV com os candidatos a vereadores, eu falei, olha, essa ideia é muito ruim, horrível, ela vai te destruir como marqueteiro e como candidato. E ele ser candidato. Aí sabe o que ele fez? Ele apareceu na TV pelado, achando, claro que todo mundo viu, todo mundo ficou sabendo, mas desmoralizou totalmente a candidatura dele e a peça publicitária, né? Então ele pensou que vou aparecer, vou ser votado. E na coisa virou um ridículo, né? Ele apareceu, todo mundo ficou falando, deu imprensa nacional, deu Folha de São Paulo, saiu até fora do Brasil a história dele, mas acabou com ele politicamente e como profissional no marketing político. Eu, na marketing político, defendo isso, né? Você tem que construir uma história consistente. Você não pode escamotear, inventar coisas. É um currículo, né? Você não pode dizer, olha, eu sou embaixador da China, né? Sendo que você nunca nem conhece a China. Você tem que não, eu sou agricultor, fui engraxate, né? Tá. Você conta a tua história. Agora, a partir do momento que você passa a inventar, você cria problemas no futuro para você mesmo. Mas acho que a questão não é só inventar, né, ou escamotear, ou maquiar demais. Eu acho que, às vezes, você pergunta assim, é possível ganhar? Sim, ganhar só pela sem... performance. Existem duas coisas. A performance midiática. A performance midiática, às vezes, alguns candidatos têm uma performance muito melhor que outros, e não é isso que vai decidir. Embora seja muito importante, não é isso que decide. A gente sabe que, em política, o que decide é como que, enfim, os candidatos eles já têm suas relações construídas nos seus grupos, nos seus partidos. Óbvio que isso, sem uma boa política de imagem, não representa nada. Assim como uma política de imagem isoladamente também não representa nada. Você citou o caso do Tony Garcia. Então, o Tony Garcia podia ser uma criação, né, midiática, e ele tinha todos os atributos, né? Era um rapaz jovem, dinâmico, uma série de coisas assim que funcionam bem, principalmente na televisão. Bem. Então, o que acontece? Ele se sustentou durante pouco tempo na política, né? E às vezes uma pessoa que nem é tão carismática, que às vezes nem é tão não se desempenha tão bem nos meios de comunicação, consegue há anos se manter na política. Existe um limite entre a comunicação política e a política. Exatamente. E concordo com o Mário quando ele diz o seguinte, que é mais interessante mostrar de fato quem são as pessoas. Acho que jogar com transparência é muito melhor, é muito mais... Isso pode ser que num curto prazo não reverta num resultado interessante, mas no longo prazo pode reverter. Agora, também não dá para a gente achar que, né, mostrar absolutamente, que a apresentação, a construção do marketing político, ela não é, ela é pura ou que ela é nada disso. Então, você vai ter um enquadramento que favorece, né, determinados aspectos em detrimento de outros. Ok. Né? Então, a gente vai encerrar aqui o primeiro bloco do Sobre a Mídia e voltamos em seguida discutindo como que a comunicação política interfere na política. Até breve. Voltamos com o Sobre a Mídia para o nosso segundo bloco. Hoje, né, um dos fatores fundamentais do próprio processo de
aliança, de articulação política, de definição de um candidato, de viabilidade de um candidato, é a negociação em torno do tempo de TV e do tempo de rádio, em função do horário político gratuito eleitoral. A comunicação política, nesse aspecto, ela acaba por interferir, distorcer um pouco o próprio processo político? Kelly? Ela interfere. Eu não sei se a distorção é a palavra mais apropriada. Interfere, com certeza, né? Então, a gente já tem aí algum acúmulo de pesquisa que mostra nesse sentido. Que a partir da entrada dos meios de comunicação, principalmente eletrônicos e agora digitais, nas campanhas políticas, de fato muda o cenário, como você próprio se mencionou, o tempo de TV, ele interfere nas alianças. Então, ela interfere. Ela interfere principalmente na apresentação do que vem a ser a política, certo? Então, quer dizer, a política, ela passa, então, a comunicação passa a ser um campo muito privilegiado na política. Quer dizer, a forma como se interagem os candidatos e os agentes do sistema político com os representantes da sociedade civil passa a ser uma mediação muito importante. Então, se até os meios de comunicação, as decisões políticas, elas poderiam não ser transparentes, hoje a gente já pode dizer que não dá mais para ser assim, né? Então, por exemplo, as redes digitais, elas têm cumprido esse papel por todas as deficiências que elas apresentam, com todas as dificuldades e até alguns elementos que são perversos para a política, nessa coisa do individualismo político. Eu digo e eu quero ser ouvido. Até por isso, a comunicação interfere na política. Então, assim, a política nunca existiu sem a comunicação, mas hoje a política ela é forçada pela própria televisão e pelas redes digitais a mostrar-se, né, e justificar as suas decisões, né? A política precisa ter justificado as suas decisões. A comunicação foi ganhando cada vez mais espaço dentro, importância no cenário político. Ela constitui o processo político, ela não é mais um elemento separado. Assim, não, nós temos esse setor, nós temos que fazer isso. Não, a própria realização da política se dá pela comunicação. Isso significa maior valorização profissional dos profissionais de comunicação pelo campo político? Eu vejo o seguinte, Mário, que o ato de fazer política é o ato em si da comunicação, né? O parlamento já é o principal, né? Parlar. Parlar. Então é preciso falar para convencer, né? É preciso comunicar para convencer. Eu tenho que convencer pelas minhas ideias, pelas minhas propostas, né? Se elas forem boas propostas e a comunicação for ruim, eu vejo o exemplo da Dilma, né? Hoje, o governo não é tão ruim como se fala, mas a comunicação é horrível. A comunicação do governo Dilma é muito ruim. Por quê? Porque ela não... Tudo que os municípios fizeram e os governos fizeram, os governos estaduais, eles fizeram com a comunicação para eles. E o governo federal deixou, né, botou os recursos, botou o dinheiro e a comunicação não foi feita. Então, a campanha política também é isso, né? Eu falo que a campanha é uma campanha vitoriosa, né, porque você faz uma campanha para ganhar, né? Agora, vamos ganhar a qualquer custo? Né? Vamos conquistar? Eu sou da tese de vamos conquistar, né? Porque podemos não ganhar hoje, mas se a gente conquistar 10 hoje, amanhã conquistaremos mais 20 e depois mais 30. Foi o caso do Lula, né? Nós fomos conquistando, o Lula foi conquistando para chegar ao poder, né? E ele foi aprendendo também. Porque uma campanha, eu faço uma divisão numa campanha política em 3 itens, que é a imagem, a articulação política e o orçamento, né? Esse é um tripé para ganhar uma eleição. Eu sempre defendi isso, né? Qual o tripé? A imagem, qual que é a imagem? A imagem é o discurso, a qualificação da pessoa, como que ele é, retórica, a capacidade de oratória, postura, o discurso em si mesmo, né? A imagem em si, né? Por que o cara era todo barbudo, agora ele está... Não, porque faz parte do processo, você ir se arrumando. Eu estou escrachado, vou ficar sempre escrachado? Não. Olha, o PT era escrachado, era a fotografia parecia de um presidiário, né? As primeiras imagens, que é uma briga que eu sempre tive dentro do marketing político, foi essa. As primeiras imagens eu deletava esses caras.
Teve candidatos, por exemplo, né, folclórico, a coisa, o cara totalmente banguela, né? E o cara botava, enquadrava ele, close no cara e fale aí, no improviso. Aí o cara falava no improviso, né? Imagina quem ia votar num sujeito desse. Aí, nesses casos, eu fazia o seguinte, deixava o cara longe e fazia ele decorar. Ó, decore primeiro, depois você fala. Senão não vai falar no meu programa. Eu era bem taxativo nesse ponto. Senão não vai falar. Aí deixava o cara longe, enquadramento longe, que não dava um impacto, né? E o certo ele era arrumar os dentes e tal, né? Mas era candidato peão e tal, que deixa. Então, esse tripé, a imagem, né, que faz parte disso que eu estou falando, né, de como você constrói uma imagem. Você não pode construir ela no sabor do sabonete, né, porque vai terminar em nada. Puta, mas ele é tão lindo na TV, aqui, essa coisa. Ele tem que ser uma coisa parecida com o que ele é mesmo, né? Se ele for feio, ele vai ter que se trabalhar para se arrumar melhor e tal. Mas tem que botar a sua imagem verdadeira, né? É uma questão. A outra da articulação política, que a professora disse, que é o seguinte, você tem que ter uma articulação política embaixo, entendeu? Você tem que ter articulado com as associações, com os partidos, né? Para ter a viabilidade da sua candidatura. Senão a tua candidatura fica inviável. E o terceiro ponto, essa questão da articulação é uma coisa maior, eu estou explicando, falando aqui bem curto, mas é uma coisa maior, né? Esses itens são coisas maiores, que é um estudo maior. E a terceira é uma política de finanças, né? Que está batendo na questão do Lava Jato aí, né? E os caras receberam dinheiro. Eles não tinham. A comunicação tem alguma responsabilidade pelo encarecimento das campanhas? Claro, né? Hoje a campanha política, a campanha de comunicação é o grosso da campanha, né? Só que tem, podemos colocar entre aspas, tem muita sacanagem na história, né? Às vezes a empresa, igual agora, o Lava Jato está dizendo que o PT e o PP e o PMDB receberam milhões, né? Milhões. Só que como que está na Suíça a conta? O dinheiro está na Suíça. Então o partido não recebeu? O partido recebeu 0,1% para fazer campanha política, e o esperto botou o dinheiro para ele pessoal na Suíça. Tem uns elementos do Lava Jato que nem estão aí com política. Até assim, quanto tempo esses caras roubam a Petrobras? Desde a fundação da empresa. Desde a fundação, não importa o partido, né? Eu não estou fazendo defesa nem de A, nem de B, nem de C, nem de partido, né? Eu falo o seguinte, que o grande mestre da Lava Jato, né, nós entramos na Lava Jato, faz parte da política. O grande mestre da Lava Jato é o PP, que ensinou o PSDB, ensinou o PT, entre aspas, uma quadrilha dentro do PT. Que o PT, você não pode considerar, se falar que o padre, eu dou exemplo, se falar que o padre é pedófilo, quer dizer que todos os católicos são pedófilos, né? Tem uma quadrilha dentro do PT, todos os petistas são ladrões? Não, né? É uma quadrilha que se apossou daquele negócio. Você tem um problema que é assim, todas as campanhas estão mais caras e a comunicação tem... Então, a comunicação está, só para finalizar, para esse tema, então, o PP era a arena. O PP é o PDS, era o PDS, que é o Maluf, que é outros caras aqui. Eles estão antes da Petrobras, do PT e do PMDB. Isso não justifica, certo? Mas só para as pessoas entenderem, porque o cara, porque não sei quem, o Petralha, né? E acusa a Dilma. Não é um sistema que está armado e que a política está atrás, né? Como que isso, eu estou falando disso porque isso está envolvido na política, na campanha política, no financiamento de campanha. Né? Que as empresas, dou um exemplo, as empresas elas não dão dinheiro depois que ganham a licitação, elas dão dinheiro antes. Eu dou um exemplo de Curitiba. Tinha um vereador de Curitiba, que eu não vou falar o nome porque está de perto de nós aqui, mas ele é um vereador que bateu nessa máfia, nessa quadrilha do radar eletrônico aí da rua. Essa é uma outra quadrilha que está aí e possivelmente vão denunciar, o Ministério Público vai denunciar esses caras. Esse vereador começou a bater batia. Toda a sessão ele ia lá e batia nessa história do radar. O que aconteceu?
essa quadrilha financiou, quando foi na disputa para a reeleição, financiou 10 candidatos no reduto eleitoral dele. O que aconteceu? Perdeu a eleição. Então, eles trabalham antes e depois, né? Então, como que a Camargo Correia deu tanto? A Camargo não deu tanto, ele deu antes. E falou assim, olha, esse cara é meu candidato. Ele apostou no A, B, C, não importa o partido. Então, o que está em discussão hoje é como mudar esse jeito de financiar campanhas, né? Como que o PT chegou? Foi que o povo financiava a campanha inicialmente, né? Com o problema que é o encarecimento das campanhas e com o fato de que uma parte considerável das campanhas é comunicação, você acha que um dos nossos desafios agora é ter que pensar em fazer comunicação eleitoral e comunicação política com custo mais baixo? Não, eu acho que o custo não, a tendência é não diminuir o custo, entendeu? Porque é a parte da tecnologia do que está acontecendo. Mas daí a gente vai ter um efeito que é um efeito O que não nós precisamos desejado. é um módulo, um jeito de fazer campanha e de financiar campanhas. Se a gente não tiver campanhas de menor custo, ou seja, aqui uma comunicação com menor custo, nós vamos cada vez mais ter políticos que vão ser eleitos pelo poder econômico, porque tem dinheiro e não exatamente porque tem compromisso com qualquer uma das causas de qualquer matiz ideológico. Isso é um problema pro... Isso é um problema, mas assim, ainda que o custo não diminua muito, por exemplo, o que eu acho que essa tentativa, né, de tentar regular o financiamento das campanhas, ela tem, né, como objetivo é justamente tentar interromper esses acordos que fazem com que determinadas empresas paguem antes, né, e financiem essas campanhas com o compromisso de que haja um favorecimento. Me parece que é isso. Então, mesmo que não enfim, fique mais barato, as campanhas fiquem mais baratas, né, mesmo que o custo da produção em comunicação não diminua, entende? Eu acho que o custo político diminui. Então, eu acho que aí é que está a questão. Então, eu acho que... E aí, assim, eu gostaria só de recuperar, assim, porque não é só na campanha eleitoral, né? A gente não tem que pensar na comunicação política só Sim, ela acontece na em vários campanha momentos. eleitoral. A gente tem aquilo que a gente está chamando aí por aí de campanha permanente. Quer dizer, uma vez encerrada a eleição, a próxima já começa. Quer dizer, então, as construções, as alianças, enfim... Os enquadramentos para determinados problemas também vão sendo construídos, vão sendo rearranjados a partir do resultado da eleição anterior. Então, quando a gente fala em comunicação política, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar nesse aspecto da prestação de contas dos eleitos, né, dos deputados, dos vereadores, dos ocupantes de cargos de executivo. E é engraçado que a gente não tem essa exigência muito clara ainda em relação ao Poder Judiciário, mas isso é um outro assunto. É um outro problema. É um outro problema. Mas, assim, também é preciso... A comunicação política também acontece de setores da sociedade civil para o sistema político. E é isso, na verdade, que deveriam, então, pautar as campanhas eleitorais, né? Porque como que os candidatos eles vão se apresentar de que maneira? Assim, eu represento que interesse, que compromisso que eu estabeleci, com que determinados grupos? Quer dizer, então, durante a campanha permanente, grupos organizados da sociedade, né, e se organizam para isso. Vamos dizer, o que nós queremos, então? Onde estão os problemas? Né? Sei lá, na educação. Mas o que exatamente na educação? Porque uma campanha que fala assim, nós vamos resolver o problema da educação, ela é muito vaga, ela não é assertiva. Né? Então, por exemplo, vamos resolver então este determinado problema da educação. Por exemplo, carreira do magistério. Vamos resolver de determinada maneira, apresentando uma proposta assim, conversada, né, trocada, argumentada com os setores que são diretamente atingidos com isso. Então, eu acho que a gente volta um pouco àquela questão anterior, que a gente estava falando no bloco anterior, que é uma campanha, só performance midiática sustenta uma campanha? Não sustenta uma campanha. Ela é importante, como a gente já discutiu aqui, ela é importantíssima, ela é fundamental, aliás, ela é constitutiva, mas ela sozinha, isoladamente, não sem esse compromisso, sem essa articulação que você falava antes, não dá. Então, eu acredito assim que as campanhas, elas tendem a melhorar se a gente fortalece esse vínculo da representação política com os representados.
Né? Então, é esse o jogo da comunicação política, né? É fazer a tradução dessa representação, de que maneira essa representação está sendo desempenhada. E você acha que está em curso isso hoje? Está em curso hoje. Quantas, né, não se fala por aí se a crise da representação política, desde 2013 que se fala sobre isso, né, de que... Você acha que a pressão sobre o mundo político, e uma pressão que é feita inclusive com instrumentos de comunicação, é uma pressão permanente? Sim. Não reflui? Não. Mas aí que tá, a democracia ela vive disso, quer dizer, se a gente acha que isso é muito cansativo, que isso é muito tenso, quer dizer, a tensão, o conflito, faz parte dessa, né, o dissenso, né? Então a gente tende a acreditar que democracia é um regime de consenso. Não, na verdade a democracia é um regime de dissenso, né? E os acordos provisórios que se estabelecem para poder haver viabilidade da própria vida, mas assim... É a arte do dissenso, não tem como não ser assim. E é a negociação de interesses. É claro que em determinado momento, determinado interesse ele vai ser super representado e outros sub-representados, mas isso no jogo democrático vai mudar. Que tem dois fatos relevantes que não está colocado em pauta e que os governos não estão entendendo, na minha opinião. Os governos não estão entendendo, nem o governo Dilma, nem o governo Beto, e nem o governo Gustavo, que é mais perto de nós, que nós estamos vivendo uma grande revolução da comunicação, da informação. O que está acontecendo? Isso não acontecia. Então, esse é um fato relevante. Isso não estava acontecendo, está acontecendo. E o outro fato relevante é a questão da busca pela cidadania, né? Se você pensar que há um ano atrás o Brasil tinha milhões de trabalhadores, de escravos, né, trabalhando nas casas das pessoas, que são ecologistas, são professores, são isso, são aquilo, com escravo dentro de casa, sem direito de nada, que é a empregada doméstica. Trabalho de sábado, domingo, de feriado, de madrugada a criança chora, ela vai lá cuidar, aí no final virava parente. Isso é um fato gravíssimo, né? Na sociedade brasileira do século passado, onde a escravidão foi retirada agora por uma lei da Dilma. Eu até falava isso, eu voto na Dilma só por um motivo, dela ter tirado milhões de trabalhadoras domésticas da escravidão. E o outro fato relevante é que nós estamos numa revolução da informação. Então, quando falam os coxinhas, né, entre aspas, que eles estão bravos e tal, eu dou um exemplo, é o seguinte, eles estão bravos, é como o marido ou a mulher traída, há 30 anos o marido trai ela, 30 anos. Aí um belo dia, mas há 30 anos que ele é um cara bondoso, religioso, ou ela é bondosa, religiosa, né, vai na igreja, mulher exemplar. Aí depois o cara, ela está me traindo. Ele ficou indignado. Então isso que está acontecendo no Brasil, não é no Brasil, está acontecendo no mundo. Então é uma revolução da comunicação. O que está acontecendo? A revolução da comunicação ela é uma revolução tecnológica nas profissões. Vou dar um exemplo. Há uma revolução tecnológica na engenharia, há uma revolução tecnológica na medicina, uma revolução tecnológica nos alimentos. Vou dar só uns 3 exemplos. Esses caras aqui estão gerando informação. E essa informação está chegando nas pessoas comuns que não chegava. Dou um exemplo. Você tinha um café tipo Paris em Curitiba, certo? O cara viajou para Paris, foi lá, fotografou, e trouxe um arquiteto e montou. Hoje não. Hoje eu vou montar um café tipo Paris, onde o Hemingway frequentava. Então, aí o cara monta, na internet, tá aqui, olha aqui, chama o engenheiro, chama o arquiteto, fez. Então, isso é uma revolução da informação. Essa coisa que está acontecendo no Brasil, a indignação é o marido traído, que sempre foi traído. Então, essa sacanagem do roubo não aumentou nem diminuiu. Falou, não, nos militares não roubava. Não, como não roubava? Não podia falar. Mas que roubava também. Agora, não todos os militares roubavam. Nós temos jornalistas lá em Foz do Iguaçu, tem 3 livros lá, que fala dos roubos da Itaipu, de como que a Itaipu, na época que foi construída, ninguém falava, e que se falasse ia preso. Certo? Então, essa revolução. E está enganado também, o governo não está entendendo,
que a rede social, as redes digitais, as redes sociais, as redes digitais, elas não estão em poder do povo, né? Nós tivemos exemplo na eleição passada, que 80% do conteúdo bom da eleição foi produzido pelas mídias convencionais, tipo Veja, Folha de São Paulo, Estadão. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas ainda. Aí envolve a profissão nossa dos jornalistas, né? Que é um monte de gente achando que pode falar, fazer tudo, escrever tudo, e sendo que não pode, né? Tem coisas que... o cara é ladrão. Então, ladrão, mas por quê? Então prove que ele é ladrão. O governador é um moleque. Mas que é uma primeira falta de ética, né? Na profissão do jornalista. Segundo, não é denúncia nenhuma, né? Se chamar o cara de moleque. É uma ofensa moral, né? Aí o cara não tem noção da profissão, que é a questão nossa, né? Do jornalismo. De que a informação precisa ser passada com fidedigna, né? Com provas, né? Eu lembro que a Folha de São Paulo esteve aqui para denunciar um governador passado, o repórter da Folha ficou 2 meses instalado aqui para denunciar. Quando ele terminou a matéria, ele tinha 1/4 de página, mas era 1/4 de página com provas, com documentais, né? Hoje não. Hoje o Coxinha entra no Facebook e diz que o governador é isso e aquilo. Que a Dilma é uma canalha, né? Então, então esses dois, né, fatos relevantes. A cidadania e a informação, a revolução da informação. Como que nós estamos vendo, só para não estender muito, como nós estamos vendo aquilo que a gente não sabia. Por exemplo, como que o cara lá no Oriente Médio degola uma pessoa, passa o facão, passa uma motosserra no pescoço? Como que o presidiário... Né? A gente não sabia disso. A maioria da população não sabia. Mas, viu, Mário? Ela passou a saber em razão de uma revolução tecnológica, de uma revolução da informação. Só para finalizar, Kelly. E um outro exemplo. Um prefeito do interior, ele coloca maquinários na fazenda dele há 50 anos. Maquinário e funcionário da prefeitura. Isso ele faz e quase todo mundo faz. Mas hoje ele não está podendo fazer mais como ele fazia. Hoje um delegado, né, um caso aí, né, não vou citar o nome, mas um caso aí, o delegado chamou o assistente, moleque novo, chegou e falou, o senhor está preso. Mas eu não sei o quê. Ele entrou na fazenda do cara, filmou os trabalhadores, os maquinários e prendeu o prefeito na hora. Não, porque o senhor está preso por isso, por isso, por isso, por isso. E o cara filmou e a prova do crime, entendeu? A ofensa também. A ofensa na internet, qualquer ofensa na internet, ela é uma prova do crime contra a moral. Então essa é a revolução que está acontecendo. No Oriente Médio, os absurdos que a gente está vendo, em alguns lugares que a gente não acredita, a subordinação das mulheres, né? A segregação, a falta de... achando que é cultural, né? Eles falam que é cultural de colocar a mulher submissa de uma forma assim horrível, né? Que o resto da humanidade não, é coisa das cavernas ainda. Vou passar a palavra para a Kelly, daqui a pouco a gente vai para o break, tá? Não, eu só queria ressaltar o seguinte, que essas ofensas, essas manifestações na internet, elas não têm força de argumento e, portanto, não interessam para a comunicação política, né? Quando a gente fala em comunicação política, a gente está falando de argumentos que possam ser sustentados, argumentos, né, que possam ser rebatidos. Dissenso. Às vezes consenso, mas, né, ou adesão, mas com base em fatos, em informação, como você estava falando. Se não tem informação, não é um argumento. Se não é um argumento, não entra na deliberação. Então, portanto, não estamos falando de comunicação política. Estamos falando no reino da expressão que se tornou a internet. Então, eu não sei se eu chamaria... não sei se... Eu fico um pouco assim, mais cautelosa em usar a palavra revolução. Porque assim, a gente está tendo acesso, muito mais acesso, a um monte de informação que a gente não tinha antes. Isso pode ser bom por um lado, mas por outro lado, aquilo que você estava falando, qualquer pessoa se sente no direito de ser porta-voz de uma pseudo-opinião. Então isso é terrível para a democracia, né? Quando você não tem
uma oferta, né? Como um professor lá, né, do Rio de Janeiro diz assim, quando você não tem oferta de discursos nesse mercado público da opinião, você não tem como estabelecer nenhum tipo de demanda, organizar uma demanda para direcioná-la para o sistema político. Então, assim, essas manifestações de ódio, agressividade, ofensas na internet, elas me preocupam consideravelmente porque elas não constituem... A gente está enfim, considerando isso como parte, né, do jogo democrático, como o que está previsto naquilo que é chamado de liberdade de expressão e tudo mais. Elas não podem produzir nada mas político, de fato. Não há produção de nada, né? Nem muito menos político e nem... Né? Além da ofensa moral que você falou, não se produz nada além disso. Mas o que eu estou falando é o seguinte, é um contexto do ambiente político, entendeu? Onde as pessoas estão falando e falam o que querem, o que desejam. Então está dentro do ambiente político. Quando eu falei da escravidão, eu estou falando do ambiente político, do atraso que é o ambiente político. Então, quem nos representa? Nos representa a falta de cidadania. Pô, mas esse cara me representa? A falta de cidadania, que faz nos representar tipo de gente, essas que estão aí. Que eu falo assim, é 95%, eu conheço o Congresso de cabo a rabo, 500 deputados, conheço um a um, quase todos, né? Não todos hoje, mas a maioria é balcão de negócio. A gente vai para o break, mas a gente volta retomando isso que você está discutindo, mas também falando mais sobre a questão das redes digitais e o impacto que elas têm na comunicação política. Então a gente encerra aqui o nosso segundo bloco e voltamos daqui a pouco para o terceiro e último bloco. Voltamos para o terceiro e último bloco do Sobre a Mídia. Só para você responder brevemente, Mário. O ex-ministro da Educação, Cid Gomes, declarou recentemente que o Congresso tem 300 a 400 achacadores. Você concorda com o ex-ministro? Eu não concordo com o termo que ele falou, mas o Congresso é o retrato da sociedade brasileira, né, no formato que ela está. Não é que quer dizer que é ruim ou é bom. Mas eu sei, isso é a constatação como consultor dentro do Congresso. O Congresso Nacional, a maioria, o Congresso, uma grande parte, é um grande negócio, né? O que vale é o dinheiro mesmo, o que vale é a negociação em dinheiro, né? Isso não quer dizer que todos trabalham nesse ritmo, da mesma forma. Agora, só ver a declaração do ministro, do ex-ministro, e ver no que ela transformou. O cara falou que ia processar, que não sei o que lá, morreu o assunto, todo mundo ficou quietinho, né? Então, o silêncio deles é a prova do que ele disse, né? Então, eu como jornalista, constato que é um grande congresso, na sua maioria despreparado, né? Na sua maioria despreparado para representar a função do homem público. Eu fui conversar com um deputado sobre uma emenda constitucional e ele falou assim para mim, Milani, fale rápido, que aqui tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Esses termos, entendeu? Falando do corredor do Congresso comigo. Falei, então vamos parar a nossa conversa aqui e você segue para lá e eu sigo para cá. Porque o que eu vim falar não é sobre dinheiro. Mas eu tenho, até querendo responder uma coisa que a professora Kelly falou sobre a revolução que eu estou falando, só para já emendar para ela o que você ia fazer, a revolução que eu estou falando não é eu que estou falando. A revolução da informação, da comunicação, é uma revolução que os cientistas estão falando e é considerada hoje a maior revolução da relação humana, a maior revolução da humanidade. Ela está passando a revolução industrial, a todos os eventos onde que a humanidade conseguiu avançar. Hoje o nosso avanço
nessa revolução da comunicação, em todos os seus termos, né, de tecnológica à comunicação, né, porque a grande revolução é da tecnologia e da informação e da comunicação. Então é um fato, não é eu que estou falando, entendeu? São vários cientistas que estão falando, professores do mundo inteiro. Voltando, um candidato que hoje menospreze o poder das redes digitais tem bom futuro na política? Claro que não, né? Se ele não tiver uma equipe, na verdade não precisa ele entender, ele vai precisar de uma equipe, né, que entenda, que estude a dinâmica das redes digitais, que valorize a interação com os usuários, né? Então nós temos alguns exemplos de agentes do sistema político que fazem isso bem. Mas assim, não só para a campanha, eu acho que ao longo do mandato. Ao longo do mandato. Ao longo do mandato, elas são fundamentais, acho que elas são até mais importantes ao longo do mandato do que durante a campanha política. Porque na campanha política você tem... Só a comunicação política, vai alterar a própria política. Sim, porque assim, durante a campanha eleitoral você tem o HGPE, você tem os debates, né, entre candidatos, você tem as bancadas dos telejornais, que é bom que a gente diga que isso é uma novidade, essa é uma inovação brasileira, né? Só no Brasil que os candidatos aos cargos majoritários são entrevistados em bancadas de telejornal. Então, assim, em relação às redes digitais, é isso. Eles têm que prestar contas, aquilo que eu falava anteriormente. Eles têm que prestar contas do seu mandato. Assim, ou a relação de representação ela é valorizada, e eu acho que as redes digitais elas têm uma tendência a reforçar essa ideia, pelo menos, a ideia de justificação pública das ações. Não que elas vão fazer isso, mas elas carregam essa intenção, vamos dizer assim. Mas é muito mais importante, na minha opinião, durante, né, no mandato, do que mais ainda durante a campanha. Né? Porque, gente, pesquisas mostram o seguinte, que muitos candidatos que venceram eleições, a própria Dilma Rousseff, ela é ruim de redes sociais, né? E melhorou depois, e tem melhorado depois, né, agora, em diante da crise, dos problemas da comunicação do governo, agora eles estão recuperando uma política de valorização da comunicação nas redes digitais. E outros candidatos em outras eleições que eram muito ativos nas redes digitais e que não chegaram a ganhar a eleição. Então, assim, acho que a gente tem que pensar... Estão apostando hoje, tem alguns exemplos de candidatos, não a majoritária, mas candidatos proporcionais, Sim. que apostaram em fazer campanha exclusivamente através das redes. Sim. Sem material, papel, totalmente digital. Justamente pelo custo, né, de uma eleição. Apostaram nisso. Pelo custo, às vezes pelo perfil, qual eleitor que está usando. Só para concluir, eu acho o seguinte, que a ideia das redes digitais ela é justamente assim, estar mais próximo de quem, né, do representado. Então, ou a gente valoriza isso, ou a gente vai perder essa grande conquista de que muita gente morreu, inclusive, para que a gente chegasse onde chegamos. Né? Nós estamos num momento que eu acho que, apesar de todo o sofrimento com as coisas que a gente escuta por aí, né, do obscurantismo que toma conta de algumas discussões, eu acho que nós estamos num momento interessante para a democracia. Eu acho que a gente tem que entender isso. As redes sociais sozinhas, elas não resolvem nada, né? A comunicação ela é um processo coletivo, problemático, sempre foi. Então, não é a tecnologia que resolve, né, os problemas da comunicação. A comunicação ela vai ser sempre um problema, ela vai ser sempre um espaço de negociação. Então, por isso que é tão próxima da política, né? Porque ela é o próprio espaço da negociação, nesse sentido. Mas espaço da divergência. Exatamente. Então, vai haver sempre divergência. Então, a queixa não é em relação à divergência. A queixa é em relação... A natureza da política e da comunicação são muito semelhantes. Exatamente. A queixa é em relação à qualidade da argumentação. É outra coisa. Você concorda com isso, mano? Eu vejo o seguinte, toda a candidatura ela é construída, né? Ela não é uma candidatura que ela sai do nada, né? Ela é construída. Eu sempre falo que na política, para você aprender política, tanto é que os especialistas em política, jornalistas, sobretudo jornalistas, o cara vivencia anos, 10, 20 anos, né? Tem que estar na política diariamente. Igual nesse momento, na política, está acontecendo coisas agora. Articulações políticas, né? Reuniões, ela não para, ela é mais dinâmica que a rede social.
ela é tão dinâmica quanto as redes sociais. E as candidaturas se constroem, e também se constrói o candidato, né? Por exemplo, o carisma, né? O carisma é um dom de Deus. Não, o carisma não é dom de Deus. Muita gente pensa, o carisma é um dom de Deus, o Lula é carismático. Não, o Lula aprendeu, construiu o carisma dele, né? Ele, no início do sindicato, ele era um peão tosco, né? Ele foi construindo através... A igreja ajudou ele a construir isso, e depois ele, com a sabedoria dele, também fez, né, algumas coisas que ele fazia naturalmente, e ele foi construindo. Os empresários já faziam a construção do carisma há 100 anos atrás. Então, o político se constrói também, é um cidadão, né? Ele vai ser melhor ou vai ser pior para a sociedade, né? E a sociedade que vai eleger ele, né? Esse grupo, né, de interesses, porque, no fundo, o eleitor é um interessado também, né? Ele não só interessa nas políticas públicas, ele se interessa na política dele, pessoal também, na maioria, né? Eu digo que o Brasil é um agregado, eu vou falar uma coisa dura aqui, que nem o Roberto Freire, os cientistas políticos falavam. Assim, ó, o Brasil é uma mistura dos agregados, é um país geneticamente perverso. Então, nós formamos uma genética perversa. Qual que é essa genética perversa? De italianos lacaios, ladrões, mafiosos, de portugueses vagabundos, calhordas e outros mais, e de alemães. Tudo que não prestava na Europa veio para o Brasil. Não todo, quando digo assim, né, claro, não todo, né? Se juntaram aqui, o cara que era assassino se juntou aqui e criou a sua prole, né? E cresceu dentro desse ambiente. Então, no início, o Brasil formou desse jeito, né? De uma coisa da sacanagem mesmo, dos caras ex-presidiários de Portugal, dos desagregados da Europa inteira, do cara totalmente desqualificado na Itália, totalmente desqualificado na Alemanha, e veio para cá, né, com um índio indolente, um índio inocente, e depois os negros, que misturou também, que já era escravo lá, não é que veio ser escravo no Brasil, já era escravo lá, já vivia numa situação difícil, e formou um Brasil, né, que você chega a ter um presidente da Câmara dos Deputados, aquele anterior lá, José, lá do Nordeste, né? O cara totalmente desqualificado. Severino Cavalcante? Severino Cavalcante. O cara virou presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados. Por quê? Sem nenhuma qualificação. Ele só tinha uma articulação de negócio por trás, com todos. Virou. Então o Brasil é isso. Então nós temos que entender a política e o financiamento das campanhas políticas e de como que o Brasil funciona. Então, nos 3 poderes, né? Porque o Brasil não está no atraso, não é por causa do político. Que o cara falou, o Eduardo Cunha falou, olha, a corrupção é do outro lado da rua. Porra, esse é um cara de pau, né? Eu acho que ele ganhou o prêmio de cara de pau. Aí diz que o cara joga para o executivo joga para o parlamento, só que no meio disso está o judiciário. O judiciário. O judiciário, eu acho que ele é mais responsável, né? Você acha que a exposição ampliada pelas redes digitais faz com que cada cidadão seja avaliado mais ou menos como um político é avaliado? Você está sendo avaliado o tempo todo publicamente. O que era da realidade do político, né? Uhum. Isso está acontecendo, um processo em que cada um hoje está buscando construir seu carisma, está trilhando um caminho e se expondo, como o próprio político se expunha antes. Não, eu acho que é isso que, né, que a gente estava falando daquela questão, assim, você vai ter que justificar o que você está fazendo. Né? Algo que deveria e todos vão ter que justificar. Todos. Quem está na vidraça e quem está tirando a pedrinha da vidraça. Ele tem que entender, né, professora, que ele é um homem público. É. A primeira coisa que ele tem que entender é essa. Né? Mas assim, eu acho que eu não colocaria assim a discussão em termos deterministas assim. Então, determinado tipo de imigrantes, né, vieram para o Brasil e por isso que a política é assim, não sei o que. Eu acho que existe também, né? Não é só no Brasil que é assim. Né? Existe corrupção, existe perversidade em toda a sociedade, em todos os lugares. Acredito que o Brasil,
assim, apesar de todos os problemas, apesar da gente, agora a gente conhece, né? A gente vê cada vez mais os problemas que nós temos. Tá exposto, como você falou, né? Assim, as coisas estão expostas e está exposta pelo próprio desenvolvimento da democracia e também por pressão popular, né? A gente não pode imaginar que não exista pressão popular, hoje no Brasil existe. E existe por uma série de motivos, e entre esses motivos, a facilidade com que as redes digitais, né, a facilidade que as redes digitais dão para as pessoas se expressarem. Expressem elas mal ou bem, né? Então, acho que existem grandes questões, grandes qualidades da política brasileira, existem problemas seríssimos na política brasileira, mas não diria que isso é uma consequência de uma causa, né, antiga, por conta da característica de colonização do Brasil, porque senão isso não aconteceria em outros lugares que não tiveram o mesmo processo, né, de ocupação e de... Mas isso, professora, isso está na formação, você não tem como negar um fato. Se acontece no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos acontece também, em outros países não acontece. Por exemplo, a Suíça, que é um país exemplar. Tem um trabalho de um jornalista, amigo, colega nosso, jornalista, na Suíça, que ele diz no livro que o país mais corrupto do planeta é a Suíça. Ele prova que todo o dinheiro dos corruptos vão para lá. Mas isso vai na contramão da sua tese. Então, mas o Brasil não é uma tese minha. Eu estou falando de uma formação de como que ajudou a criar esse ambiente, né? Agora tem um fator bom também, né? Que o Brasil conseguiu juntar todas as raças de um país multicolorido mesmo, um país de raças, né? Agora, você não pode negar os fatos de que como o Brasil foi formado, da forma que foi criado. E eu estou falando de uma coisa recente, não é uma coisa de 1000 anos, entendeu? É uma coisa menos de 100 anos. Há 100 anos nós tínhamos escravidão no Brasil do negro, há 100 anos atrás. A democracia que nós estamos falando, que a professora Kelly está dizendo, é uma democracia de 30 anos. Eu enfrentei a ditadura militar, que quando dois caras não podiam falar o que nós estamos falando aqui. Um programa desse não era possível fazer. Deixa eu só puxar a gente tem que encerrar o programa, a gente está no finalzinho. Mais uma pergunta que um pouco mais distante. Hoje se tornou comum na imprensa esportiva que qualquer ato de racismo é combatido veementemente pela própria imprensa, né? Os jornalistas esportivos combatem muito fortemente qualquer prática de racismo, seja de torcedor, seja de atletas, sejam de esportistas, o que quer que seja. Do outro lado, no cenário político, no jornalismo político, né, você não vê uma postura de condenação a posicionamentos não democráticos com essa veemência. Pelo contrário, você cobre, mas não se assume uma postura dos profissionais de que a própria comunicação é democracia, a própria comunicação é lastreada nos direitos democráticos. Falta um pouco de coragem. Agora, eu sei que é uma pergunta meio fora do script. Falta um pouco de posicionamento dos nossos profissionais em defesa de um valor que é um valor que lastreia a comunicação, que é a democracia. E eles cobrirem como se fosse a coisa mais natural do mundo e não censurarem tantas opiniões obscurantistas que têm emergido nas redes e também na cobertura dos meios tradicionais, dos meios eletrônicos e na imprensa. É isso aí. Eu acho que recentemente a gente viu uma repórter, né, da editoria de esportes na TV, né, que o rapaz emitiu uma opinião que era preconceituosa em relação a homossexuais e ele foi advertido ao vivo pela própria repórter. Essa repórter ela foi festejada e todo mundo comemorou a atitude que ela teve, né? Então, mas o profissional de comunicação não deve ser um militante desse tipo de causa, necessariamente, de defender a democracia? Não, eu pessoalmente concordo com vocês. Eu pessoalmente acho que sim, entende? Por exemplo, quando um deputado, por exemplo, vai lá dizer que o feminicídio, né, não deve ser aprovado porque, afinal de contas, a culpa pelo estupro é da roupa que a mulher está usando. Assim, estou dando um exemplo muito grotesco, assim, né, só para sintetizar um pouco a situação. Então, quando um deputado
faz esse tipo de declaração e o jornalista vai lá e faz uma cobertura absolutamente neutra em relação, na verdade, é uma pseudoneutralidade, né? Porque assim, uma espécie de consentimento de que ele tem o direito de dizer aquilo, né? Não, ele pode até ter o direito de dizer aquilo, mas ele vai ter que responder, vai ter que se responsabilizar por aquilo que ele está dizendo, que atenta contra o que você está falando, a democracia. Nós somos liberais, nós acreditamos nas liberdades individuais. Nós entendemos constitucionalmente que essas liberdades elas devem ser preservadas e defendidas, né? E como que uma cobertura jornalística não vai defender isso, né? Então, eu acredito que, do ponto de vista político, há uma permissividade muito grande em relação ao que se pode dizer e não se responde por isso. A mesma coisa em relação ao que o Cid Gomes falou lá naquele dia. Quer dizer, onde estão os achacadores, né? Que tipo de achaque ele está falando? Ninguém né, falou, sou eu que estou aqui, né? Eu vejo assim na questão que está faltando a formação do jornalista, né? Trabalhar na formação mesmo e na regulamentação, né? Essa briga da regulamentação do profissional do jornalismo para não virar uma profissão de ninguém. Porque se o advogado pode exercer sua profissão, os jornalistas têm que exercer a sua profissão também. Para a sociedade é muito ruim, é bom para algumas empresas picaretas ter qualquer um podendo escrever e ser jornalista, do que você formar jornalistas, né, e profissionais que tenham uma postura ética e que saibam buscar informação e sabem como colocar essa informação para o bem da coletividade. Eu acho que esse é um ponto para nós jornalistas, né, determinante, né, da formação e regulamentação da profissão. Ok? A gente tem que encerrar, nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação de vocês, foi muito valioso as opiniões e as análises de vocês, mas nós estamos chegando ao final do Sobre a Mídia, um programa que debate jornalismo e a mídia no Brasil. O programa de hoje trouxe como tema a comunicação política. Nós recebemos aqui nos estúdios da UFPR TV a professora Kelly Prudêncio, do Departamento de Comunicação da UFPR, e o jornalista Mário Milani. O Sobre a Mídia é um programa produzido pela UFPR TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. O programa também pode ser conferido pela Rede IFES ou pelo site www.tv.fpr.br. Para sugerir temas, fazer críticas, comentários, entre em contato conosco através do Facebook, facebook.com.br/UFPR TV Oficial. Eu sou Mário Message Júnior e espero você no próximo Sobre a Mídia. Até lá!